Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos falar de um filme muito aguardado. Eu estou falando da sequência de Duna Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E vamos pro vídeo de hoje. Antes de começar a falar do filme, é importante dizer que eu sou uma das pessoas que tem muitas reticências com a primeira parte. Não por achar ruim, mas eu acho que o Denis Villeneuve optou por adaptar um terço do livro, mais ou menos, e acaba que ele fez um filme sem final. Ele inicia uma segunda curva dramática da trama e encerra ela no meio. E isso era um dos meus maiores medos para essa continuação, que ele optasse por não adaptar o restante do livro, deixar o primeiro livro, Duna, para fazer em 3 filmes, que eu acho um pouco desnecessário, e acabar com que essa sequência também terminasse meio que sem fim, digamos assim. Mas a verdade é que Duna Parte 2 é um filme bem redondinho e talvez o melhor da carreira de Denis Villeneuve. Eu sei que pode ser uma opinião um pouco exagerada, talvez, um pouco clubista, mas eu acho que poucas vezes você vê uma adaptação em que um diretor entende tanto o espírito da obra original. Eu gosto muito do livro Duna e das suas sequências, e desse mundo criado pelo Frank Herbert, e principalmente porque estamos falando de um estilo que hoje em dia meio que caiu em desuso. Estamos falando da fantasia espacial, um gênero que Star Wars era chamado nos anos 70, nos anos 80, mas que acabou caindo por terra porque tudo tem que virar ficção científica. A fantasia espacial pega muito elemento do capa-espada, do feitiçaria que a gente tinha em livros pulp, quadrinhos pulp, como tem em Conan e outras obras do tipo, mas isso meio que foi caindo no esquecimento. E o Villeneuve não deixa isso passar em branco. Ele consegue ao mesmo tempo homenagear as obras que inspiraram Duna, como também fazer referência às obras inspiradas por Duna. Vai lembrar, por exemplo, eu sou um grande fã de Star Wars. Star Wars bebe extremamente da fonte de Duna. Muita coisa. Para você que gosta de fantasia, por exemplo, Game of Thrones bebe muito de Duna. É um livro extremamente influente, principalmente quando você pega autores como o próprio George Martin, que são nerdões, assim. Duna é muito influente na cultura pop, mas também bebe, como eu falei, de fantasia, capa-espada, o próprio Senhor dos Anéis. E eu acho que quando o Villeneuve vai para a fantasia espacial, é onde ele se destaca num dos pontos mais positivos do filme, que é o visual. Esse visual, ele tem um pouco de ficção científica, quando você vê as naves, as roupas, os trajes, mas muito da tecnologia e como as coisas funcionam tem um quê de fantasia. E como eu falei, ele homenageia a fantasia que inspirou Duna, não a fantasia que veio depois. Então você tem aquela fantasia de ilustrações, que chamam de dark medieval ou coisas assim, que tem um quê de fantástico, mesmo que no meio da robótica ou no meio da tecnologia, e isso ajuda, principalmente hoje em dia, como eu falei, a fantasia espacial meio que caiu por terra, a ele ter uma personalidade quase que única. É um meio que não é quase explorado hoje em dia. E também vale salientar que tudo que é elogiável do primeiro filme se repete nessa segunda parte, porém é amplificado. Você tem toda a dinâmica das casas que estão entrando em guerra nesse segundo filme. Você tem o desenvolvimento de personagens que são muito bem apresentados no primeiro, então você tem todo o filme para desenvolver eles aqui. E você tem todo o cenário de Arrakis, o planeta Duna, muito mais explorado, e toda essa questão da cultura local sendo explorada também. Vai lembrar que quando Frank Herbert escreveu, nada mais era do que uma alusão à Grande Guerra pelo Oriente Médio. Você que pensa que a Guerra do Oriente Médio é algo recente, cara, estamos falando aí de séculos de batalha. Vamos remeter, se a gente for falar da questão de Ocidente contra Oriente, o Império Britânico, lá no século XVIII, XIX, já entrava em guerra no Oriente Médio para tentar conquistar aquilo, e é uma das principais influências do Frank Herbert. A especiaria é uma grande analogia ao petróleo. E eu acho que o Villeneuve, como eu falei, que ele entendeu as influências, ele também não faz questão de ser sutil na analogia que o livro faz. As questões religiosas do filme são muito ligadas à cultura islâmica, à cultura muçulmana, à cultura mais predominante no Oriente Médio. Então, assim, eu acho que isso é muito bom, apesar de poder soar um pouco, estamos mistificando algo que é real no mundo. Isso é místico, digamos assim, para os brancos ocidentais, embora nós sejamos do sul global, não necessariamente ocidentais, mas eu acho que o Villeneuve faz isso funcionar baseado, mais uma vez, nessa fantasia espacial. Eu acho que essa ambientação é o que dá muito respaldo pro filme fazer as coisas que ele quer. As atuações também estão muito bem, o que é algo impressionante para um elenco tão vasto, né? Você conseguir aproveitar um pouco de cada ator
mesmo eles não tendo o mesmo espaço de tela, você tem o Timothée Chalamet, que é um ator que eu não gosto tanto, mas que ele tá muito bem no filme. Você tem o Dave Bautista como alguém mais de suporte ali, também funcionando. O rapaz que fez o Elvis, a biografia, muito bem. O Skarsgård, que é o patriarca da família Harkonnen, incrível. Desde o primeiro filme, pra mim, ele já roubava a cena. E você tem ainda a adição de Christopher Walken, da Florence Pugh, de outros atores grandiosos nesse elenco, todos funcionando muito bem. Quanto à trama, como eu falei, ela tem início, meio e fim, sem quebrar a curva dramática como o primeiro filme, o que funciona muito bem. E pra mim, o Denis Villeneuve pode ter entregado o Império Contra-Ataca dessa geração. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem uma sequência que acaba ficando mais lembrada que o original. O próprio Império Contra-Ataca, Aliens, o Resgate, Exterminador do Futuro 2, são filmes que se aproveitam de você já ter introduzido, eu esqueci a palavra, uma mitologia e aproveitar para expandir em todos os sentidos, em grandiosidade, em desenvolvimento, em personagens, e acaba fazendo uma obra que nos anos futuros vai se sustentar por si só, mesmo tendo vindo depois de um primeiro filme. Eu acho hoje, após assistir Duna, que ele vai ser esse filme da possível quantidade de filmes que o Villeneuve vai fazer, porque, como eu falei, ele termina bem redondinho, ele termina quase igual o livro, ele deixa ali algumas páginas do livro para um possível terceiro filme, que ele já falou que vai demorar, e aí ele vai ter que entrar nas sequências dos livros, que é Filhos de Duna, e os outros livros de sequência, mas eu não sei até onde ele vai, eu não sei qual a história que ele quer contar. Claramente ele gosta desse universo, e ele quer trabalhar mais nele, mas tem muito material, ele tem que delimitar o que ele vai fazer. Pensando apenas em Duna, ainda precisa concluir um pouco a história. Eu acho que se ele fizer uma trilogia, ele consegue contar uma história bem coesa e muito boa, mas eu não sei até que ponto ele quer ir. Com isso eu digo, Duna Parte 2 é um dos melhores filmes, talvez o melhor filme que eu vi esse ano. Eu fiquei bem impressionado, principalmente por conta das minhas reticências com a primeira parte. E é um filme que, se você puder ver no cinema, veja. A grandiosidade do cinema, do tamanho da tela, a qualidade do som fazem a diferença. É um trabalho primoroso, uma direção de arte incrível, e eu tô completamente rendido para essa história que o Villeneuve conta, baseado no trabalho do Frank Herbert. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.